Boa noite, Igreja de Cristo. Graça e a paz do Senhor. Vamos começar com mais uma oração. Senhor Deus nosso Pai, bendito, Pai bondoso, obrigado por estarmos aqui hoje reunidos no Teu nome, Senhor. Obrigado por termos disposição, vontade, Pai, e termos a possibilidade de estarmos reunidos para aprender mais de Ti, Senhor. Pai, obrigado por essa liberdade que é aqui, Senhor. A Igreja de Cristo está instituída, Senhor. As trevas não têm mais domínio agora sobre esse local, Pai, porque aqui será falado de Cristo, Senhor. Será falado da Tua palavra. Pai, usa-nos, Pai, a cada um aqui e a mim, Senhor, como ministro, Pai, do Teu Evangelho, Pai, do Evangelho da reconciliação contigo, Senhor. Pai, usa a cada um. Que a palavra hoje, Senhor, seja multiforme. Vá para cada um da maneira que o Senhor quiser, da quantidade que o Senhor quiser, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que a gente oramos, Pai. Amém. Amém. Bom, o culto. Eu gosto muito do culto ao Senhor. Ele não é só... Deixa eu botar o óculos para poder ver todo mundo. Com óculos eu enxergo quem está dormindo, tá? Agora não pode mais. O culto ao Senhor começa desde o início. Desde a recepção até o finalzinho. Tá? Eu fico muito feliz e hoje eu já estaria satisfeito somente com até o louvor, porque não sei quanto a vocês, mas para mim o Senhor trabalhou, se mostrou, a gente louvou, ficou tão bom que eu falei, rapaz, o culto é tudo, não é só a mensagem, não é só eu aqui, não, o culto é tudo. E para mim, o culto começou realmente na recepção, com a Raquel Rocha. Quando eu entrava na igreja, eu não gostava de igreja, né? Nunca gostei, não queria entrar, e a Raquel sempre com aquele carinho, não só a Raquel, toda recepcionista, sempre com aquele carinho. O culto começa ali, começa na entrada, e vai continuando até o final da mensagem. Não é só a mensagem. Então, se você chegou atrasado, hoje eu briguei com a Renata, que ela ia chegar atrasada. Eu falei, não, compromisso. Se você está chegando atrasado, se você está chegando... não, eu vou só para a mensagem, não. O culto é tudo. Se você perdeu hoje o louvor, perdeu hoje os salmos, eu acho que você perdeu muita coisa. A mensagem em si é só uma hora que está todo mundo reunido aqui olhando, atento. Mas tudo é culto ao Senhor. Tudo é culto ao Senhor. A sua vida tem que ser um culto ao Senhor. E quando está todo mundo aqui reunido, em nome de Jesus, se você não está aproveitando, você está perdendo. Bom, vamos ao assunto. Eu tenho um assunto e um pré-assunto. O pré-assunto é sobre profecias. Profecias. Na minha concepção, tá? Deixando bem claro isso, eu vou deixar logo a minha opinião pessoal e o que a palavra diz. A minha opinião pessoal, se eu perguntar para vocês, há profetas na igreja de hoje? Eu, Rafael Bernardi, não acredito. Acho muito difícil. Há profetas. Mas a palavra de Deus tem as coisas dela, tem a defesa dela. O que eu vou mostrar para vocês é a possibilidade de ter um profeta aqui, nas igrejas? Há. Só que a responsabilidade disso é tão grande, a responsabilidade, o poder da profecia é tão grande que eu acho muito difícil hoje termos profetas hoje em dia. E o que eu mais vejo por aí são profecias profetadas. Tá? É possível? Segundo a palavra, é. Mas eu vou explicar o que é profecia de verdade e vocês vão ver quão difícil é. Tá? O dom da profecia parece ter sido temporário, dado por Cristo para edificação dos fundamentos da igreja. Tá? Se a gente abrir lá em Efésios 2:20, deixa eu minha Bíblia aqui. Efésios 2:20. Vou ler devagar para todo mundo conseguir ler. Pronto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. O texto cita
apóstolos e profetas. Está claro que isso está claro na Bíblia. Apóstolo terminou lá com Jesus Cristo. Terminou, não tem mais novos apóstolos. Não tem, não existe. Não existe, não caia nessa. Não foram gerados novos apóstolos. E o mesmo texto cita os dois, tá? Apóstolos e profetas. Vamos lá. O que acontece? Naquela época, a mensagem do profeta podia ser duas coisas: reveladora e preditora. Esse termo não ficou legal. Ela podia revelar a palavra de Deus, tá? E podia predizer algo que ia acontecer. Por que ela revelava a palavra de Deus? A Bíblia não estava completa. Nem todos tinham acesso à Bíblia. A palavra de Deus não estava materializada ainda, não tinha. Tá? O profeta era a voz de Deus em muitos casos. Tá? Então ele podia revelar o que Deus quisesse. Nova revelação, verdade de Deus. Acontecia? Sim. Ela podia predizer coisas? Sim. Tá? Temos ali Atos 11, 28. Pequenos textos. Um próximo do outro. Só voltar um pouquinho aí. Atos 11, 28. E levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio, aqui na minha Bíblia. Observe a importância de uma profecia. Observem, vamos já começar a observar. Não é uma coisa, Senhor me revelou que você vai passar na faculdade. Não. Olha o que é profecia aqui. E todos os exemplos que eu vou dar vão ser muito bem pesados, de grande utilidade ao Senhor. Primeiro ponto. Os profetas preencheram um espaço. Tá? Preencheram o espaço. Eles eram realmente a voz de Deus. Por exemplo, o livro de Apocalipse, se você pegar, ele não foi concluído até o final do primeiro século, o livro de Apocalipse. Então, não tinha a Bíblia. Hoje a gente tem. Tá? O profeta era a voz de Deus? Sim. A voz de Deus não pode ser diferente da palavra. Deus não se contradiz. Então, hoje a gente tem a palavra de Deus, certo? Naquele momento não tinha, hoje a gente tem. Existem verdadeiros profetas hoje em dia? Bom, se o propósito era revelar a verdade de Deus, esse é o propósito do profeta. Por que a gente precisa de profeta hoje, se temos a completa revelação de Jesus Cristo na Bíblia? Pergunta interessante. Essa é um dos pontos que eu fico em dúvida se seria capaz de ter um real profeta hoje. Porque a gente tem a Bíblia, a gente tem a palavra. Vamos continuar. Se os profetas faziam parte, tá, da fundação da igreja primitiva, eles fizeram parte. Eles falavam, eles revelavam. Tá? A gente ainda está fazendo fundamento hoje? Não. Agora, duas questões. Deus, importante. Deus pode dar a alguém uma mensagem para entregar a outra pessoa? Sim, sem problema. Ele pode dar uma mensagem para você entregar a outra pessoa? Sim. Deus pode capacitar uma pessoa a entregar mensagens para outra pessoa, uma vontade sobrenatural, um poder sobrenatural, um entendimento para te passar para outra pessoa? Sim, pode. Isso é profecia? Não. Aí que está o problema. Isso não é profecia. Profecia é para revelar, tá, a palavra de Deus, é para predizer algo. Certo? Se aquele negócio de Deus me revelou para você, tal, não é profecia, muitas vezes é profetada. O termo que eu aprendi com o pastor Arã. Que é você taca aquela coisa que acha que é e pronto. Sempre que uma pessoa afirmar estar falando no nome de Deus, que é a essência do profeta, é crucial comparar o que ela diz com o que a Bíblia diz. O que acontece? Se o profeta está falando em nome de Deus, ele não pode se contradizer com a Bíblia, com a palavra de Deus que já está escrita, está fundamentada, está aqui. Certo? Olha a responsabilidade. A profecia tem que ser feita para revelar a palavra de Deus, tá? Ou revelar um fato que vai acontecer. Olha, só que o fato
Não é um fato que você vai se dar bem, que você vai se dar mal, um fato que estão fazendo algo contra você, um fato que estão armando que você... Não, não é isso, né? Ah, que Deus tem grandes planos para a sua vida. Pô, isso é fácil, né? Fazer uma profecia que Deus tem grandes planos para a sua vida é fácil, tem para todos nós. Ele ama todos igualzinho. Igualzinho. O ponto que eu quero chegar é a profecia real é muito importante e muito crítica. Se vocês conhecem alguém que tem seriedade, honestidade com a palavra de Deus e consegue fazer novas revelações, que a profecia são novas revelações, não adianta revelar o que está aqui, que já está aqui. Tá? Ou predizer coisas com fundamento, olha, esse é um real profeta. Eu não conheci nenhum ainda. Se você pegar ali João, não precisa abrir, esse aqui tá curtinho. 1 João 4,1 diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 está assim. Aí está ao contrário também. Primeiro ele fala dos falsos profetas, mas lá em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 está assim. Não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom. Você tem que, se for uma palavra do Senhor, ou se for uma profecia jogada ao vento, você tem que analisar da mesma forma. Tem que analisar da mesma forma, reter o que é bom. Se contradizer a Bíblia, já joga fora. Se concordar com a Bíblia, ore por sabedoria e discernimento a respeito de como aplicar a mensagem. Olha como é pesado. A Bíblia fala, não desprezais, mas não desprezais a real profecia. Por que eu falei muito de profecia? Porque o assunto de hoje em si são falsos mestres e falsos profetas. Mas a gente precisa entender o que é uma real profecia, tá? Muito eu vou falar aqui de palavras bonitas, de falas mansas, de atrair multidões. As pessoas se auto-intitulam profeta e muitas vezes não são, tá? E até tem um problema. Se você recebeu uma mensagem do Senhor para falar para a pessoa, você está sendo nada mais do que um ministro do Evangelho. É assim, você passa a mensagem de Deus para outra pessoa. Você não é profeta por causa disso. O que acontece com o termo profeta? Às vezes a pessoa, não, agora eu sou profeta. Aí acaba com tudo. Uma coisa que começou bonita, que começou da vontade de Deus, você se infla e acaba. Cuidado. Eu não acredito que hoje temos espaço para profetas. Se você conhece um com todos esses fundamentos, com toda essa qualidade, ok. Agora, se você está tomando profetada por aí, fica atento. Também não precisa destratar a pessoa. Eu conheço, estava eu e o Lindorifo, uma pessoa falou, Lindorifo, Senhor vai fazer grandes planos na tua vida. Estava me contando aqui. Poxa, essa aí eu já sei, né? Não, mas o Lindorifo, uma pessoa que o Senhor tem facilidade em moldar. Para que falar isso? Para quê? Para inflar o ego dele? Ele já sabe. A gente já sabe que o Senhor é maravilhoso, que é tudo para nós. Nós que somos a barreira. Entendeu? Então, quando receber uma profetada, se for bom ou ruim, não fique nem cheio, nem para baixo. Não fica assim. Porque muitas vezes não é do Senhor. Amém? Agora, o falso profeta. A gente vai abrir alguns textos, tá? A gente vai começar em Deuteronômio. Pode pegar Deuteronômio. Vou botar alguns textos agora e depois vamos para o texto base, para vocês guardarem e meditarem e estudarem. Deuteronômio 18. A gente vai ler a partir do 20. Esse é o primeiro texto sobre falsos profetas. Hoje em dia, com Bíblia Online, com internet, você consegue reunir todos os textos que tem um termo falso profeta. Então, foi fácil fazer isso aqui. Deuteronômio 18, 20. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, tem que ser morto. Outros deuses, olha, às vezes é mascarado, tá? Existe falso deus do dinheiro, da prosperidade, existe falso deus da saúde, existe falso deus do sol, existe falso deus da cura, existe falso deus para tudo. Tá? Não espere que ele vai dar o nome de Balaal e você vai, sem querer, eu tô
Está falando, não, é bem mascarado isso. Mas talvez vocês se perguntem. Isso aqui foi eu que escrevi. Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Também, às vezes, lança uma profecia de algo que vai acontecer e não acontece. Já descarta. Então, vamos continuar que tem mais texto. Romanos. Romanos 16, tá? Que a gente só falou até agora do falso profeta. Ele lançou uma profetada, falou, não aconteceu, tá aí tudo bem. Mas eu não falei ainda do dano que eles podem causar. Romanos 16, 17, já começa a falar do dano que um falso mestre ou profeta pode causar. Vamos lá, Romanos 16, 17, diz assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Olha que interessante. A Igreja de Cristo é uma instituição. Tem CNPJ porque o governo manda. Tem presidente, tem escalinha de funções porque o governo manda. Mas ela é espiritual. Tá? Ela é espiritual. Eu não estou aqui falando porque eu quero, porque o Senhor mandou. E se viesse alguém aqui que o Senhor não quisesse, não ia acontecer. Você tem que acreditar, você tem que entender, ter fé que o Senhor opera em todas as pontas. Se tem alguém pregando alguma mensagem que o Senhor não quis, Ele tira. Ele tira. E quando Ele tira, não fica triste. Porque Ele tira. Tá? O que acontece? Mas aqui tem tanto acontece, mas tem lugar que fala muito a mensagem que eu gosto de chamar de fala mansa, bajulação. Entona a voz, bota, irmãos amados, hoje vamos falar. Eu posso até imitar, né? Eu não vou nem imitar, porque vai ficar muito descarado estar na internet. Porque o que acontece? É sempre assim, olha, tem um que chama de apóstolo. O apóstolo vai abençoar você. Vem até aqui. Que isso? Claro que manipula. Aí bota um pianinho ali tocando e a vozinha entonada. Isso é fácil. Manipula. Aí vem bajula. Bajula o ego, infla. Cuidado. A gente está aqui para revelar Jesus Cristo somente. Somente isso. Nada além disso. Temos passagem na Bíblia para fazer você conseguir viver bem a vida de Cristo aqui na Terra. Sim, nada além disso. Tá? Daqui a pouco vamos falar mais disso. Agora, vamos começar já a apertar o assunto. 2 Pedro 2:1. Eu falei do ingênuo, né? Enquanto vocês abrem aí 2 Pedro, no finalzinho está lá, engana o coração dos ingênuos. No finalzinho da mensagem eu vou falar como não ser ingênuo nesse ponto. 2 Pedro 2:1. Esse é um dos que eu mais gosto. Tá assim, ó. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão, o que vai surgir? Falsos mestres. Tá? Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Está bem claro aqui que, para mim, surgiram falsos profetas e vão surgir novos falsos mestres. Hoje em dia, falso mestre está assim, toda hora nasce mais um. Tem uns que gostam de ser chamados de deusinhos. Até deu na televisão, quem estava vendo isso? Me chama de deusinho, sei lá, que a mulher falou na hora. Ou seja, estão começando, estão aparecendo, estão vindo, mas tem um monte. Lá em 1 João 4:1, não precisa abrir, que eu já li, né? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ainda estamos na época dos falsos profetas. Tem um monte.
tá? Um monte por aí, falsa doutrina e doutrina vazia. Há um momento que vai vir o falso profeta. O cara. O que esse cara vai fazer? Ele vai induzir você a adorar o anticristo. Nós não, salvos não. Ele vai induzir a humanidade. Está lá em Apocalipse 19, 20. Vai surgir o. Por enquanto está todo mundo na mesma. Todo mundo na televisão, no rádio. E não se engane, essas coisas que acontecem de paletó, de lencinho, de medalhinha, de não sei o quê, isso é antigo, tá? No Brasil começou agora. O Thales já vê isso na séculos não, tipo, desde os anos 60, 70, tem essa história do paletó. Aqui no Brasil é novo. Eu vi vídeos antiguíssimos, daquele negocinho que até rodava assim para gravar, pastores fazendo isso. Não é nada novo, tá? Para a gente pode parecer novo. Nossa, que milagre interessante que ele fez. É tudo velho. Lá em Apocalipse 19, 20, aí se fala do o falso profeta. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Esse é o fim do falso profeta. E o falso profeta, se você ver a ordem, ele vai ser lançado primeiro. Você vai inaugurar o lago de fogo e enxofre. Ele vai ser o primeiro a ser tacado, porque ele induziu as pessoas a adorarem o anticristo. Enfim, então vimos falsos profetas, vimos profecias, falsos profetas, falsos mestres. Agora o nosso texto base, Mateus 7. Eu dividi o texto de Mateus 7 em 5 partes. Quem quiser anotar as 5 partes, para facilitar o estudo posterior, fique à vontade. Mateus 7, a primeira parte, fala sobre julgamento e hipocrisia. Certo? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que? Essa parte aqui é super legal. Por que você repara no cisco do olho que está no seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do olho quando uma viga no seu? Tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente. Pronto. Bem claro. Não julgue para não ser julgado. Tá? Antes de reparar no irmão, reparar na pessoa, o que você faz? Repara em si mesmo. Que esse negócio de viga aqui é como se tivesse um toco de madeira no seu olho e você olhando o cisquinho do olho do irmão. Tá? Não faça isso. Preste atenção. Peça sempre em sua oração diária que o Senhor te examine. Senhor, me examine, me mostre quem eu sou, me mostre meus defeitos para que eu possa me acertar. A estratégia do diabo hoje é falar que você não tem defeito, todo mundo é igual, tudo é aceitável. Não, você é ótimo, não tem problema, não tente mudar. Você é assim, você nasceu assim, isso é genético, ninguém precisa te mudar e o mundo vai te aceitar assim. Mentira. Peça ao Senhor a revelação. Peça ao Senhor a revelação. Não acredite no que o mundo te diz. Senhor, revela-me quem eu sou, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, renova-me, preenche-me e usa-me. Como diz a letra da menina, da Aline Barros. Segunda parte, tá? Sobre o que é bom. Segunda parte, estou falando o que é bom. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão. E aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra?
se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que pedirem. Duas coisas sobre o que é bom. O Pai só vai te dar o que é bom. Peça a Ele. Não peça ao mundo, não peça condição ao mundo, não conte com o mundo, não conte com o sistema. O sistema não está aí para você. O sistema está aí para o mundo. Não está aí para você. Você não precisa seguir nenhuma lógica do mundo. Nenhuma lógica. Nenhuma. Às vezes é difícil de entender, ter fé para isso. E como é gerada a fé? Vai vir pelo ouvir da palavra de Deus. Você consegue ser crente autônomo em casa? Não, não dá. Não dá. Você precisa congregar. Somos mais fortes juntos. Aqui também fala, não dê o que é sagrado aos cães. Você pode tirar vários exemplos daqui. Tá? Uma das coisas que eu tiro muito desse trecho é: não perca seu tempo discutindo com o mundo. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo falando. Às vezes eu tenho que tocar com muitos dedos alguns assuntos, porque a pessoa vem falar para mim: poxa, Rafael, por que você não vai aceitar isso? Você vai ganhar fortuna aqui. É só um númerozinho que você vai botar mais na sua nota. Eu não vou explicar para a pessoa por que eu não vou. A pessoa já está toda na lama. Não quero, deixa para lá, tal. Se você começar a entrar em discussão, entendeu? Ninguém entende mais. Ninguém vai entender mais do que o Senhor Jesus Cristo, quem esteve ao lado dele todo momento. Esse mundo, detentor de toda a sabedoria. O diabo. Ele está desde o início. Você nasceu agora, 20, 30, 50, 100 anos atrás. Ele está aí desde sempre. Ele viu a face de Cristo. Ele conhece. Ele viu a Bíblia sendo escrita. Tentou impedir. Aí você vai discutir com o filho dele? Não vai, né? Não vai, né? Porque ele vai te dar um banho de Bíblia. Ele não vai te dar um banho na palavra do Senhor, porque você tem a vida dele. Ele vai te dar um banho de Bíblia. Porque conhecimento do mundo, o diabo sabe tudo. Sabe tudo. Não entre nesse mérito. Deixa pra lá. Guarda a verdade pra você, não precisa explicar pra ninguém, só pra você. Alguns, às vezes, quando eu falo disso, o diabo sabe muito mais de Cristo do que a gente. Às vezes você fala: como? Eu boto esse exemplo porque ele viu a face, ele tentou. Se ele tentou, ele sabia onde tinha que tentar. Ele conhece. Ele conhece. Bom, terceira parte. Eu escrevi como o caminho. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Também é aquela coisa assim, né? Não fique abatido, que são poucos. Mas são tão poucos. Tem tanta gente no mundo, tanta gente na minha vizinhança, no meu prédio. É só isso aqui mesmo que conhece a Cristo? Às vezes é. Às vezes é. E vai ser assim. Pequeno rebanho. Sempre foi assim, sempre será. Às vezes você vai chegar num local com 20 mil pessoas. Eu já estive. É pequeno rebanho. Pequeno rebanho. Desconfie. Pequeno rebanho. Sempre assim. Poucos. Está escrito. São poucos os que a encontram. Quem é a vida? Jesus Cristo. Quarta parte. Aí vem o nosso tópico. Os enganadores. A partir do 15, né? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom, mas a árvore ruim dá fruto ruim. A árvore ruim não pode dar frutos bons. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês os reconhecerão. Aí vem o mais pesado do pesado. Mais pesado do pesado. 21, 22 e 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem faz a vontade de Deus? Somente Jesus Cristo. Você só faz a vontade de Deus se você estiver nele e em você. É a única forma.
É a única forma, é o caminho, a verdade, a vida. Ele veio... O que Deus Pai... Vamos fazer uma alusão bem ilustrativa. O que Deus Pai queria? Queria recuperar você, do jeito que você é. Ele não queria exterminar a humanidade de novo e fazer tudo de novo. Ele queria você, que é cada um aqui. Só que estava perdido. Não tem condição de chegar à face. Se Deus aparecesse à face de um ímpio, ele seria destruído na hora. Como resolver essa questão? Manda o meu filho. Ele mandou o filho dele à terra, 100% homem, 100% Deus, mandou ele à terra fazer a obra de redenção. Ele não mandou exterminar, não mandou transformar, ele mandou você, do jeito que você é, tenha consciência que eu mandei meu filho, esse meu filho veio em carne, ele foi até a cruz, morreu atraindo você, ele foi morto, crucificado, depois ele ressurgiu, ressuscitou, melhor colocando, abrindo um caminho, ele fez o caminho, ao caminho, ressuscitou ao Pai e deixou aqui na terra o Espírito Santo, que é a palavra em si. Você ouve. Quando o irmão fala para você e você não conhece a Cristo, é através do Espírito Santo que você é revelado, não é através da mensagem do irmão. Ou seja, Deus Pai queria você e mandou todo o caminhozinho prontinho para você. Isso que acontece. É isso que foi feito. Não adianta falar Senhor, Senhor, não adianta falar Deus te ama, não adianta mensagem bonita, não é assim. É através de Jesus Cristo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Imagina quantas pessoas, quantas igrejas, quantos locais, falando igrejas, não estou contando nem com o mundo, dizem Senhor, 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 eu te amo, eu te louvo, e vai receber essa mensagem aqui. E pior, esses são só os que falam. Aí tem os mais graves, no 22. Muitos me dirão naquele dia, no dia final, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Profetizamos em teu nome, em nome de Jesus. Expulsamos demônios, fizemos milagres, fizemos curas, fizemos milagres de multidão, derrubamos multidão, sai demônio, amarra o demônio aqui, amarra ali, e faz aquele show. Fizeram? Fizeram. Em nome de Jesus? Fizeram. O Senhor nunca conheceu. O que entra aí? Poder latente do homem. Entra a palavra de Jesus que tem poder. O nome dele tem poder por si só. Tem vontade do demônio. É muita ingenuidade sua, minha, nossa, achar que o diabo não deixa o homem ter pequenas falsas vitórias para conquistar uma multidão. Tá? Se ele junta 20 mil pessoas no local e fala assim, olha, eu vou botar 6 mil demônios nesse homem aqui, aquele homem lá vai tirar. E todo mundo vai se maravilhar. Tu acha que ele ia fazer? Tu acha que ele ia fazer? Ele faz isso o tempo todo. Manipula, manipula, manipula. Tira 6 mil demônios daqui, daqui a pouco volta. Porque volta, e volta pior. Tá? E muita gente acredita porque fez. Nossa, ele fez! Em nome de Jesus. Vai chegar aqui no dia final? Nada. Nada. Fiquem atentos a isso. A palavra de Deus não é espetáculo, não é show. Tá? Não existe culto agendado para a libertação de demônio. Não existe isso. É qualquer momento que você está na rua, tá, alguém fala contigo. Isso é libertação? Que vem alguém aqui. Pode ser durante o culto? Pode ser. Pode ser. Precisa ser. Precisa ter. Olha, próximo domingo, 7h30 da noite, é culto de libertação. Você vem aqui. É muita ingenuidade. Não caia nessa. Não caia nessa. Cura com horário marcado, com pessoa certa, com o nome no informativo, ó. Semana que vem, Rafael vai curar quem está com câncer. Possível. Está manipulando. Não caia nessa. Não caia nessa. E como é que você convence uma pessoa que está nessa, está acreditando, está indo? Palavra de Deus e só. Não combate. Não combate. Porque eu já participei, já tentei convencer uma pessoa e o diabo camuflou o câncer da mãe dele durante 6 meses. E o Dr. Fritz curou. Curou. 6 meses. Depois voltou. E detonou e matou. Sumiu, mostrou os exames. Eu vi os exames, está tudo lá. Os exames estavam ali. Comprovou, minha mãe foi curada, o Dr. Fritz, babá. 6 meses que foi. Depois ela morreu. O que aconteceu? Alguma forma ele mascarou o exame. Alguma forma aconteceu que realmente não tinha saído. Quando voltou, estava no estágio terminal. Aí tu vê, pergunta para qualquer médico, esses exames estão errados, porque é uma crescente.
Era para ter uma crescente aqui, uma hora que sumiu. Não acredite, não caia nessa. E não combata. Eu tentei combater. Você tem que tentar usar a palavra de Deus somente. Olha, só isso, só isso. Ah, mas o senhor Fritz, tudo bem, mas vamos ver aqui. Vamos ver a palavra de Deus? Vamos ver. E deixa. Não é você que convence. Quinta parte, aí fala do bom servo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Tá claro, né? Tem que praticar. Não é para ouvir e largar, para praticar. Porque você vê que a palavra está bem clara. As provações aconteceram, as tormentas aconteceram, mas a casa ficou de pé, está firmado na rocha. Às vezes, você tem você e mais um. Ele está firmado no nada, mas está cheio de autoestima, cheio de felicidade do mundo. Quando vem a tormenta, quem está na rocha fica de pé, quem não está cai. É assim. É assim. Muitas vezes você fica maravilhado porque quem está no engodo, está no engano, tá? Na hora, um momento, 1 ano, 2 anos, está super feliz, super bem, e você passando por um monte de provação, e na sua fé pequena, nós temos fé pouca. Poxa, Senhor, o que está acontecendo? O fogo está tão bem, daqui a pouco ele some, mas às vezes você se maravilha tanto com essa situação que você é tentado para ir lá para o lado errado. Fica assim. A tua rocha é o Senhor. A tua rocha é o Senhor, ele age individualmente, com cada um, pessoalmente. Tá? Não fica de olho no outro, porque às vezes o outro não é nada, é só aparência. O mundo está cheio de aparência. E o grande problema, sempre o falso mestre, o falso profeta, bem como, já terminamos o nosso texto base, tá? Bem como servo de justiça e anjo de luz. É sempre com aparência boa. Nunca vai vir com um chifrão, abão tridente, asa, vermelho. Nunca vai vir assim. Nunca vai vir assim. Tinha até um gibizinho da Mônica que tinha o demôniozinho e o anjinho, né? Aí o demôniozinho era bem um estereótipo. Aí uma vez eu vi alguém falando, tinha que tirar esse demônio, esse anjinho daí e tal. Eu tirar esse demônio, deixa só o anjinho. Eu falei, tira os dois, porque na Bíblia não está mandando fazer imagem de nada, né? Mas é óbvio que aquilo ali é o engano desde para criança, porque o demônio não vai vir dessa forma. Vai vir na forma de desenho japonês, vai vir na forma de mangá, vai vir na forma de não sei o quê, vai vir na forma de que ele vai querer. Vai vir na forma que você vai fazer ser desejável. Lá em 2 Coríntios 11. Ele vem sempre com aparência branda, calma, mansa, como se exalasse santidade, voz doce e delicada. Tá? Vamos abrir 2 Coríntios 11. Segunda Coríntios 11, 12. Tá assim, ó. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos se finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Eles se disfarçam. Tá? Quando eu entrei na Igreja Batista da Graça, eu vi uma pessoa que tinha uma voz, tinha um aspecto de bom homem de família, e sempre levantava a mão ao Senhor e falava. Eu falei, nossa, esse homem é espiritual, né? Na minha ingenuidade. Depois eu fui ver que era o mais doido dos doidos. E não tem nada. O fruto acabou. O fruto você vê, mas na hora parecia que era coisa.
Não se maravilhe com isso. Não se maravilhe. E não espere de mim que eu faça isso. Eu sou grosso igual uma porta. Renata que sabe. Eu sou muito rígido, muito grosso. Mas é meu jeito. Às vezes isso afasta pessoas, né? A gente tem que tomar decisão, tem que fazer, tem que falar, porque eu sou empresário, eu lido com funcionário, tem que fazer isso. E às vezes a pessoa espera, irmão, vem aqui. Eu não vou fazer isso, não espere de mim. Porque a pessoa pode ser assim, pode ser do Senhor, tá? Mas eu não vou querer mudar uma imagem, botar uma imagem de santidade, calma, mansidão, porque para agradar. Não. Desconfie de quem imposta muito a voz, de quem branda muito o movimento, que é sempre aquela coisa sempre envolvente. Desconfie, porque eu fui enganado no momento. Para finalizar, tá? Perguntinha que vocês devem estar se fazendo: como reconhecer um falso mestre, um falso profeta, certo? Como é que você reconhece? Primeiro passo, eu tenho 3 etapas, mas antes de ver qualquer etapa, o primeiro passo é estudar a Bíblia. Tá? Julgar todo o ensino de acordo com o que diz a Escritura. Tá? Tem que estudar. Não pode ser leigo, não pode sentar aqui só ouvir e depois não esquecer, deixar para lá. Não, isso não funciona. Tá? Você conhece a árvore pelo fruto. Então a gente busca 3 frutos, tá? Que o mestre ou o profeta, que eu não acredito que tenha mais, são características do mestre e do profeta em si também, né? A Bíblia toda fala de Deus, de Jesus, perdão. A Bíblia toda fala de Deus e revela Jesus. Toda, tá? Toda. O que esse mestre diz sobre Jesus? Tá? O que esse mestre televisivo, esse mestre de rádio, esse mestre de grande aspecto mundial, que se você entende inglês, você vai ver pessoas... Aqui a gente vê alguns que são expressivos no Brasil, mas na internet você vê pessoas que são expressivas no mundo, como um geral, como um todo. Tá? O que ele diz sobre Jesus? Não precisa abrir, tá? Em Mateus 16,15, Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por essa resposta, Pedro é chamado de bem-aventurado. E segundo João 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Em outras palavras, Jesus Cristo e a sua obra de redenção são maior importância. Toma cuidado com quem nega que Jesus é igual ao Pai. Desvaloriza a morte de Jesus Cristo. Tá? E que rejeita a humanidade de Jesus, que Jesus veio em carne. Lá em João também, João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Verifica o que esse mestre diz sobre Jesus Cristo. É o foco, é a mensagem, é todo dia e só. Tá? E está bem claro, aquele que ultrapassa a doutrina, ou seja, tem uma doutrina certa. Às vezes a pessoa ultrapassa. Tá? Quem ultrapassa não está com Deus. Ultrapassa materializando, por exemplo, fé em objetos. Ultrapassou. É Cristo. Aí ele passou, é Cristo e mais a rosa, mais o óleo. O óleo não é santo. O óleo é instrumento para uma ação dos santos. O óleo não é santo. Tá? Santos somos nós. Santo não é uma coisa, não é um objeto. Os únicos objetos santos foram a arca, enfim, estão perdidos aí por aí. Esses tudo bem, mas não tem mais coisa santa. Não tem mais coisa santa, objeto santo é você. E você usa o óleo para santificar, para fazer. Mas o óleo é só o instrumento naquela hora e acabou. Não tem um óleo que fica aqui embaixo um ano e esse óleo é o óleo orado. Não é assim. Você ora e pede e faz o procedimento. O pão não é santo, o vinho não é santo, você usa como instrumento na ceia. A ceia é dos santos. Segundo ponto, esse mestre prega o evangelho ou prega coisas, sentimentos, prosperidades? Isso é mais fácil, né? Isso aí está muito escancarado na mídia hoje. O evangelho, boas novas, concorrentes a morte, sepultamento,
e ressurreição de Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras. Isso é o Evangelho. Tá? Palavra de Deus te ama, Deus quer que alimentemos os famintos, Deus quer que você tenha prosperidade, Deus quer que você faça caridade, não são a mensagem completa de Deus. Não são a mensagem completa. Não fica... é metade. E se alguém, está até em Gálatas 1,9, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que o recebeste, seja anátema. Fica no evangelho. Porque ele fala de Cristo, se ele prega o evangelho correto. Não precisa recitar versículo toda vez. Tem que ler Gálatas 2,20, tem que ler isso. Não, não é assim. Se ele revela a Jesus Cristo, se ele prega o evangelho. Tá? E por final, o terceiro ponto, verifica se o mestre, o pastor, o chefe, o líder, o que seja, se ele exibe qualidades de caráter que glorificam o Senhor. Caráter é importantíssimo. Esse, às vezes, é o mais difícil de você perceber, que a humanidade maquia tudo. Lá em Judas 11, é um texto um pouco mais complexo, mas eu vou ler. Judas 11 diz assim: prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Em outras palavras, o falso mestre pode ser reconhecido como? Pelo orgulho, ganância e rebelião. Tá? Orgulho, ganância e rebelião. Isso são pontos críticos de caráter que o mestre não pode ter. Orgulho, ganância e rebelião. Secção de igreja, divisão, é rebelião. Tá? Igreja que era uma grande denominação, aí tal fulano se seccionou e fez a outra denominação dele. Isso é rebelião. Rebelião. O que nasce em rebelião não termina bem. Esses são os 3 pontos. Tenta estudar mais a Bíblia, com revelação do Senhor. Se você quiser especificamente pensar sobre esse assunto, assim, poxa, mas eu queria saber mais porque está muito difícil de perceber isso. Tem, você lê Gálatas, 2 Pedro, 2 João, Judas, falam sobre combater falsos ensinamentos, falsos profetas e mestres na igreja. Novamente, Gálatas, 2 Pedro, 2 João e Judas. São só alguns. Mas apenas sendo inteiramente familiar com a verdade, você será capaz de reconhecer uma imitação. Somente assim. Também sendo íntimo da palavra de Deus. Esse que eu queria colocar para vocês. Terminar com a oração era? Sobe aqui. Esperar o pastor subir. Senhor Deus nosso Pai, é bondoso, obrigado, Senhor, porque o teu culto foi prestado aqui, Senhor, e ministrado, Senhor. Pai, esperamos que suba como som suave, agradável, um culto agradável a Ti, Pai. Estamos cheios de erros, somos humanos, ó Pai, cometemos falhas, imperfeições, Senhor, mas o Senhor se agrada do Cristo que vive em nós, ó Pai. Precisamos mais e mais desse Cristo para saber como agradar, louvar e honrar a Ti, Pai. Pai, te pedimos cada vez mais fé e discernimento das coisas que estão pelo mundo, Senhor. Nos deixa, Pai, cair nas tentações, Senhor. Pai, livra-nos do mal, Pai, nos ensina, Pai, guia dia após dia, Senhor. E nos dá a certeza que essa igreja está sendo guiada nos Teus caminhos, ó Pai. Pai, se há algo errado, mude. Se há algo não contra a Tua vontade, acerte, Pai. Queremos estar debaixo sempre da Tua presença, Pai. É o nome de Jesus que eu oro, te agradeço por esse culto hoje, Pai. Amém, Senhor. A Bíblia é o manual do proprietário. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e revela Cristo, lá do início ao fim. E aquilo que o Rafael colocou para a gente essa noite, referente a profetas e apóstolos, isso a gente tem visto na mídia, na própria televisão. Tem muitas mensagens boas, né? Mas a grande maioria, boa parte delas, apela para alguma coisa que não é bem o Evangelho. Mas nós que temos esse fundamento e que recebemos esse fundamento e essa direção, nós podemos discernir aquilo que realmente é o alimento espiritual, aquilo que nos edifica, às vezes em casa, ouvir uma mensagem nos edifica, daquilo que realmente leva para um lado que não é aquele que o Senhor
gostaria que fosse pregado, né? Mas a gente tem que estar fundamentado e firmado na palavra de Deus, tá certo? Então, toda vez que eu vejo uma mensagem ou outra, se há alguma coisa que tem no desvio, eu já mudo de canal. Mas o que eu quero deixar com vocês esta noite é saber o seguinte: leiam a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, tenham aquele entendimento, aquele fundamento que foi passado a cada um de vocês, para seguir caminhando, olhando para Cristo. Todas as questões que envolvem o nosso dia a dia, e por vezes nós somos surpreendidos com coisas que vêm para nos derrubar. Isso de manhã eu falei um pouco sobre isso. E essas coisas que vêm para nos derrubar, né, esses dardos, sejam pela palavra, sejam por momentos difíceis na nossa vida, isso faz parte do mundo. No mundo tereis aflições, tribulações, provações, tem de bom ânimo. Eu, Jesus Cristo, venci o mundo, venci as coisas do mundo. E ele venceu como? Na palavra de Deus. E em todo momento o Senhor Jesus rebatia na palavra. Ele não usou a prerrogativa de, sendo Deus, operasse da maneira como Deus. Ele usava sempre e se referia sempre à palavra de Deus. Amém? Eu vou contar uma coisa aqui muito interessante que aconteceu agora. Há 60 dias atrás, eu levava a minha esposa no Hospital Silvestre, lá em cima, para que o médico examinasse a fratura que ela teve no pé. E eu cheguei lá, a gente tinha ligado ontem, antes, e o doutor Aridair ia estar lá em cima, e a gente subiu e fomos na ortopedia, que não tinha ninguém. E lá veio uma pessoa muito boa, muito simpática, nos atendeu. E pela minha surpresa, ela está ali, que é o Emerson, que atendeu a nós naquela terça, acho que foi segunda-feira, o Emerson. Quando eu olhei, eu falei, não acredito, o Emerson está ali. Fico feliz de ver aqui. Dia 1º a gente vai estar lá de manhã para tirar essa bota. Amém? Nós vamos ter louvor? Cantado? Tá bom. Então nós vamos para a bênção apostólica. Vou pedir que a igreja esteja de pé para a bênção apostólica. E depois então da bênção apostólica, após o pós-lúdio, né, que vai ser cantado, eu estarei à porta com o Rafael despedindo a congregação. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja, com este povo, hoje e para todo sempre. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é